E aí pessoal, tudo bom? Quem fala com vocês aqui é Marcos Vinícius Gerê e eu gostaria de aproveitar esse momento para contar um pouquinho do testemunho pelo que eu passei nos últimos dias. Você está agora aqui no meu canal e eu senti muito do meu coração nesses últimos dias de estar falando um pouco do que Deus fez na minha vida. Queria começar primeiramente com a leitura bíblica. Está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. A palavra para mim que fica aqui nesse versículo é essa questão de testificar. Testificar daquilo que o Espírito, que o próprio Jesus recebeu do Pai e colocou em nós, em nossas vidas, para transformar as nossas vidas. Eu, nos últimos dias, passei pelo processo do Covid-19. Infelizmente fui infectado e nas últimas 2 semanas tive algumas complicações físicas, principalmente no pulmão. E eu quero começar dizendo esse testemunho que foi um período assim muito complicado para mim. Eu sou cristão, vou fazer 10 anos de batizado agora no próximo mês de junho e já sou cristão há bastante tempo, leio a Bíblia, sou cristão que ora, já fui intercessor, eu prego a palavra de Deus, tenho esse hábito, graças a Deus, um dom que Ele me colocou, e várias outras coisas. Participo da obra sobre na casa do Senhor, graças a Deus. Mas veio esse Covid, veio até minha vida, e eu acredito, assim, para começar esse testemunho, só para contextualizar, eu acredito que Deus tinha um propósito nisso tudo. Eu sei que às vezes é difícil entender, né? A gente como cristão, às vezes a gente não quer sofrer, né? Mas o sofrimento também é um ensinamento de Deus. É uma forma que Deus usa para nos guiar, para nos moldar. Uma forma que Deus usa para nos ensinar algumas lições que são extremamente necessárias. Sabe, tudo isso tem um propósito. E eu passei por isso, não foi à toa. Os primeiros dias eu tive dores no peito, descobri que estava com inflamação no pulmão e tomei remédio, tinha até dado uma melhorada, depois deu uma piorada depois de 1 semana. Cheguei a ficar internado então. E aquela dor no peito, um pouquinho ofegante, se tornou na verdade uma falta de ar. E aqui entra uma coisa que é linda. Sabe por quê? Quando a gente fala de falta de ar, a gente fala de algo que é essencial em nossas vidas. Assim, por exemplo, para nós, como é o Espírito Santo, que foi o próprio Jesus que colocou em nós. O próprio Jesus falou que desceria, que subiria e que deixaria um outro Consolador conosco. E esse é o Espírito, sabe? E quando eu estava ali com falta de ar, algumas vezes eu vou confessar para vocês, parecia que eu não ia conseguir buscar esse ar, esse fôlego de vida. E eu cheguei até a pensar que eu ia morrer. E isso é sério. Infelizmente aconteceu acho que umas 2 vezes isso, de tanta falta de ar que eu estava sentindo. Mas Deus foi misericordioso comigo, sabe? E de uma forma assim sensacional. Eu, como eu falei, estou há quase 10 anos batizado, congregante, mas às vezes a gente que é cristão a gente tá nessa monotonia da fé às vezes, né? Porque hoje em dia a fé é mais ou menos isso. A gente vai para a igreja, a gente ora na igreja, a gente lê Bíblia na igreja, a gente faz tudo na igreja, mas em casa, no nosso lugar, a gente faz pouca coisa.
E até na igreja a gente está tendo falta de fé. Às vezes alguém orar lá pela gente, pergunta se alguém tá enfermo, precisa de cura, e a gente, mesmo estando sentindo alguma coisa, não tem a mínima fé de se levantar e ir lá e acreditar no poder dessa oração. Eu quero dizer aqui que a coisa mais fundamental, assim, claro que tirando o poder de Deus sobre a cura, né? Mas uma coisa terrena das coisas que nós podemos fazer, que mais foi importante para mim nessa recuperação do Covid, foi a oração. Por quê? Porque naquele período que eu estava sem fôlego, naquele período que eu estava sofrendo mesmo, assim, praticamente sem ar, meu peito doendo, sabe? Tendo dificuldade para qualquer tipo de movimento mínimo que eu fazia, eu já me sentia totalmente sem ar para respirar. Era uma coisa assim absurda. Nunca pensei que eu passaria por isso. E eu tenho 29 anos, não sou velho, tenho ainda muita vitalidade, mas veio tão forte esses sintomas que eu estava desse jeito, sem ar, sabe? Mas aí entra o poder da oração, porque as pessoas começaram a orar por mim. E eu mesmo cristão, eu já fui intercessor, eu sei que oração é fundamental. Eu prego, eu tenho que orar, sabe? Tudo isso. Mas naquele momento ali, eu não consegui orar. Isso eu tô falando assim do fundo do coração. Eu não consegui orar de jeito nenhum. Eu tentava. Tava tão difícil que até falar a palavra Deus antes de orar tava difícil de sair. Parece que não saía da garganta. Era uma situação bem complicada, sabe? Quando eu me lembro disso, eu só consigo me emocionar. E aí eu me lembro de como eu estava internado, eu podia ter acesso ao celular. E as pessoas que estavam sabendo que eu estava internado começaram a orar por mim, levantaram um clamor, intercessão. Teve gente ajoelhando de madrugada. Meu professor de teologia, Arnold Starley, ele chegou a pensar que eu ia morrer, sabe? E ele ajoelhou no quarto dele de madrugada e orou. A juventude da minha igreja orou de madrugada todos os dias. As pessoas da minha família, minha mãe, nossa, minha mãe sofreu demais. Minha irmãzinha, sabe? Todo mundo aqui sofrendo por mim lá e eu não conseguindo orar. Mas aí eles encontraram essa força de orar. Quando esse versículo que eu li aqui em João 16, João 15 versículo 26, aliás, fala sobre esse Consolador que ele vai enviar e ele vai testificar dele. E eu senti isso, sabe? Porque o Consolador, naquele momento ali, talvez ele não tenha feito nada em mim diretamente, mas ele usou outras pessoas para orar por mim. E através disso, tudo começou a mudar, sabe? Nós temos que crer mais no poder da oração, da intercessão, sabe? Temos que levantar mais essa bandeira, porque o que eu vivi é uma experiência sobrenatural, gente. Assim, eu não consegui orar de jeito nenhum, mas as pessoas começaram a orar. E eu comecei a receber um monte de mensagem no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em várias redes sociais. Pessoas assim que são cristãos, que são pastores e que se preocupavam tanto com a minha vida e começaram a orar e clamar. Pessoas assim, mulheres de intercessão, daquelas de guerra espiritual mesmo, orando por mim. Pastores e pastoras, líderes e líderes, todos orando. Mas sabe o que é mais lindo ainda? Pessoas
que às vezes não acreditava em Deus, ou que tem dúvida da existência de Deus, ou que eu nunca tinha ouvido falar a palavra Deus saindo da boca dessas pessoas. Essas pessoas começaram a mandar mensagem para mim, desejando melhoras, falando que estava em oração, reza ou sei lá o que, não importa. O importante é que eles estavam intercedendo por minha vida naquele momento, quando eu não podia interceder por mim mesmo. Deus enviou o Consolador. Deus enviou o Consolador na vida de cada uma dessas pessoas. Chegou o dia que eu recebi praticamente 500 mensagens em todas as redes sociais. Tem lugares em redes sociais que eu sou completamente um anônimo, mas muitas pessoas mandaram mensagens e se preocuparam comigo e pediram sempre para mim estar atualizando como é que eu estava. E aí, neste momento, foi quando a gente descobriu que o pulmão estava realmente comprometido, mais de 50%, e que a situação começou a piorar um pouco mais sobre a questão da saúde, sabe? Mas aí essas pessoas não pararam de orar. Por isso que a palavra diz, orar sem cessar, sabe? Eu acredito que orar sem cessar não é só essa questão de você se ajoelhar e orar, não. Orar sem cessar é o tempo todo, é você estar com a mente ligada, conectada com Deus. Isso é fundamental para nossa existência. Essa é a nossa ligação. O Consolador, ele está em nós. Jesus prometeu que ele deixaria em nós e ele deixou, sabe? Esse é a nossa força, o nosso espírito. E nós temos que crer nesse poder da oração, porque quando nós às vezes, eu por exemplo ali não estava conseguindo orar, mas o Espírito, ele geme por nós. E ele faz essa tarefa por nós quando nós não conseguimos. E foi isso que eu senti ele fazer comigo ali naquele momento, sabe? Foi uma coisa assim, sobrenatural, gente. Eu pude ver o cuidado de Deus. Depois disso, depois dessa piora e do pulmão tá comprometido, eu fui levado para a enfermaria do H-Camp. E lá na enfermaria eu comecei a ser tratado um pouco melhor, porque era um quarto só com 2 pessoas. Antes eu estava num quarto com 6. Então nesse quarto eu pude conseguir recuperar um pouco mais a minha força e também ter um ambiente um pouco mais calmo. Nesse ambiente um pouco mais calmo e ainda recebendo as orações dessas pessoas, de todas, eu senti realmente Deus assim cuidando de mim, sabe? E aí naquele momento ali eu pude voltar a conseguir falar com Deus, eu pude voltar a conseguir orar, pude voltar a conseguir ter um pouco de fôlego, sabe? Porque estava muito difícil, o pulmão comprometido de uma forma que às vezes parecia que era o fim. Mas aí eu via Deus agir ali em cada momento, sabe? E naquela enfermaria, passando ali o processo, tomando antibiótico, soro, todo tipo de remédio. Eu só conseguia dormir através de calmante, sabe? Tava muito complicado tudo aquilo. Mas aí eu vi o Consolador. Eu vi o Consolador estar ali do meu lado, me guiando, me protegendo daquele mal. Quando eu estava antes na outra sala, tinha gente saindo toda hora para UTI, do meu lado assim, ó. Fica um tempo ali na sala, vai para UTI, UTI, e eu não. O Espírito Santo me levou para enfermaria, não me levou para UTI. Eu tava com o pulmão com mais de 50%, tava quase sem fôlego de vida, mas o Consolador me levou para a enfermaria, não me levou para UTI. Eu senti isso, um cuidado enorme de Deus na minha vida, uma coisa assim que eu nunca imaginava, porque passava pessoas ali do meu lado, em que teve uma pessoa que teve que tomar 3 bolsas de sangue de uma vez só.
Uma vez só, 3 bolsas de sangue. Olha a situação que essa pessoa estava. Foi pra UTI. Teve uma mulher que estava lá do meu lado, que ela não ficou meia hora naquela sala e já foi direto pra UTI. E eu não, eu fui pra enfermaria, gente. Eu fui pra enfermaria, fui me recuperar. Passei alguns dias lá, comecei a tomar antibiótico e algumas outras coisas. E continuei em oração, recebendo oração e conversando com as pessoas que têm um carinho enorme por mim, e minha família, meus amigos, pastores, pregadores e tudo. E conversando com todos eles, sabe? Eles me dando força, me dando palavras de incentivo, de fé. E tudo isso ali, ó, foi me fortalecendo, me fortalecendo. Pouco a pouco eu fui conseguindo, sabe? Recuperar aquela força daquele Marcos que tem vigor, que tem vontade de fazer as coisas, aquele Marcos que é guerreiro, sabe? Aquele Marcos que não desiste, que é alegre, sabe? E eu tava ainda com um semblante ruim, mas aí depois eu fui levado pro CRER, e levado pro CRER para reabilitação. Eu já estava ali respirando sem ajuda de aparelhos, sabe? Porque eu passei alguns dias respirando com ajuda de aparelhos. Primeiro com catéter nasal, depois com a máscara mesmo. E assim, eu precisava muito. Quando eu cheguei lá no hospital, eu estava com saturação de 83% em casa e 75% lá no hospital. Tava muito baixa, meu oxigênio estava muito baixo. Então assim, eu precisei mesmo de oxigênio durante vários dias. Mas aí Deus foi me livrando disso, sabe? O Consolador foi ali cuidando pouco a pouco, uma coisinha de cada vez, melhorando um pouquinho. Eu cheguei lá respirando 9 litros de oxigênio por minuto. Sabe quando eu saí pro CRER? Que eu saí da enfermaria do HCamp pro CRER, eu tava com 2 litros de oxigênio por minuto e já estava conseguindo me levantar do leito, já estava conseguindo ir no banheiro, já estava conseguindo tomar banho sozinho, já estava, sabe? Olha só essa recuperação, porque assim foram pouquíssimos dias. Tinha gente que tava indo pra UTI, eu não. Eu fui pra enfermaria e fui cuidado por Deus. Quando eu fui pro CRER, eu já fui sem ajuda de oxigênio. Olha só que milagre. Eu depois de 5 dias, 4 dias, 5 dias mais ou menos, eu saí de 9 litros de oxigênio para respirar sem ajuda de oxigênio. Eu fiquei ainda alguns dias ali no CRER, 2 dias e meio, até conseguir me recuperar bem, começar a fazer fisioterapia e continuar tomando antibiótico e outras coisas, até ser liberado nessa sexta-feira de hoje. E assim, eu pude ali mais uma vez ver Deus cuidando, sabe? Teve muita coisa boa acontecendo. A minha fé, ela está totalmente renovada, sabe? Eu consigo hoje crer em coisas que antes eu estava tendo realmente dificuldade. E olha só, eu tenho o costume de pregar a palavra, de falar do amor de Deus, de falar que Deus é o Deus que cura, Deus que salva, que transforma, que restaura. E às vezes até para nós falta isso, mas agora na minha mente, na minha boca, só tem uma vontade. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para deixar testemunhado para todos que o que Deus fez na minha vida, porque a partir de hoje eu posso ter a certeza que eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. A situação que eu passei, tudo que eu passei, não foi fácil não, foi muito complicado, mas assim, eu sou um milagre de Deus, milagre real, um milagre verdadeiro. Eu pude presenciar Deus ali, sabe? Umas coisas assim do mundo sobrenatural que a gente não entende. Às vezes enquanto eu dormia ou cochilava, porque eu tava tendo muita dificuldade disso, eu às vezes tinha visões
E eu não sou muito de visão não, viu? Já vou avisando aqui. Eu não sou muito de ter visões assim não. Mas eu tive visões, sabe do que? De verdadeiros anjos enfermeiros cuidando de mim ali, do meu lado na cama, enquanto eu dormia. O que é isso se não é a intercessão e a oração? O que é isso se não é o Espírito Santo Consolador? Porque várias pessoas, minha mãe estava acordando todo dia de madrugada para orar, o pessoal da igreja acordando todo dia de madrugada para orar, meu líder da vigília, o Starley, está indo no monte direto. Várias pessoas estão orando por mim em todo o tempo. O que é isso se não é Deus cuidando, sabe? E às vezes eu tinha essas visões e depois eu abri o olho e não via ninguém, não tinha ninguém ali. Mas no mundo espiritual eu sei que tinha. Eu sei que tinha porque eu vi, eu creio nisso, sabe? E hoje eu consigo crer e contemplar isso. É uma coisa assim tão maravilhosa de, de se perceber, sabe? Ai, eu tô até emocionado de me lembrar dessa visão que eu tive. Não foi só uma vez, foi várias vezes. Eu estava ali no leito, completamente imobilizado. Mas eu via esses anjos enfermeiros ali do meu lado. E o que é isso se não é esse Consolador que testifica? Ele testifica dele mesmo. Jesus enviou esse testificador, esse consolador em nossas vidas e nós temos, sabe, isso que para nós crermos é uma coisa assim maravilhosa. Tudo isso, sabe, que eu passei só tá me gerando ainda mais o desejo de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de testemunhar sobre aquilo que Deus fez em minha vida. Eu já preguei algumas vezes por aí em várias igrejas e às vezes eu tenho amigos que gostam da minha pregação, mas hoje eu tive um momento ali com o Espírito Santo de Deus e sabe o que eu senti no meu coração? De que a próxima vez que eu for sair para pregar, vai ser a primeira vez que eu vou pregar a palavra de verdade, da verdade, porque agora eu sou um testemunho real, eu sou um milagre real do que Deus pode fazer nas nossas vidas, sabe? E esse desejo de pregar a palavra, eu ainda não estou em condição não, ainda não, mas vou chegar nessa condição. Infelizmente, o meu pulmão ainda está comprometido, ali entre 35% e 40%. Mas só de você pensar que em 7 dias essa redução foi de quase 15 a 20%, tomando antibiótico, já é maravilhoso, já é uma coisa assim tão grande em que eu consigo estar aqui no meu quarto. Antes eu que estava sem fôlego, agora eu posso estar aqui falando com você, testemunhando daquilo que Deus fez na minha vida. Olha só que coisa maravilhosa, sabe? Isso é Deus, isso é Deus. Eu não sei se você crê em Deus ou não,